7, já começamos com uma parte que muitos cometem e que é para mim o grande erro dessa geração, principalmente de cristão. Amor e prudência ao julgar. Não julgueis para que não sejais julgados. Ou seja, o que é um julgador? Né? Eu entendo assim, né, irmão? Se lembrando sempre que é só minha humilde opinião. Tá lá o juiz, né? O promotor, o advogado. O juiz é Deus. O acusador é Satanás e o advogado é Jesus, é aquele que nos salvou e por isso ele se tornou nosso advogado, nosso promotor, né? Aquele que vai nos defender. E nós não temos esse poder de juiz aqui na Terra. Ah, mas aquela pessoa faz isso, faz aquilo, ela com certeza ela está condenada. Não, a gente não é juiz. A gente não é juiz para condenar esse povo. Por quê? Antigamente, olha a diferença, que eu entendo assim, no Velho Testamento a gente vai ver muito isso. O povo não tinha, Jesus não tinha vindo ainda na terra para ensinar o povo como se agir. Então, o povo tinha um elo diretamente com Deus, falava diretamente com Deus. E por conta disso, as profecias do Antigo Testamento, elas eram mais fortes, né? Porque Deus mandava eles falar diretamente. Mas quando Jesus veio à Terra, ele se tornou o nosso elo entre a gente e Deus. Então, Jesus, que é o próprio Deus, né? Mas é nosso advogado, Jesus ele fala pra gente, não precisa mais a gente ficar julgando. Mas também a gente tem que tomar cuidado, que julgar não é aceitar o pecado. Não é aceitar, não é se. Quando você vai ensinar o pecado, você não precisa apontar o dedo. Você fala aquilo ali é errado, vai te levar para o mau caminho, mas com amor, igual Jesus, vamos ver aqui no. Fez por várias vezes. Jesus ele não julga, não julgou ninguém diretamente. Jesus ensinou, primeiro ele deu amor, depois ensinou a pessoa a sair do pecado, né? Porque com o juiz com o juiz que julgar, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes, medido vos tornarão a medir. E por que reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão? E não vês a trave que está no teu olho. Irmãos, entenda isso. Pode ser o maior apóstolo, o maior pastor, o maior bispo, o maior obreiro, o maior diácono. Todos são pecadores, arrependidos. Alguns não, né? Alguns continuam no erro. Mas quem sou eu para julgar, né? Eles podem se arrepender um dia. Todos nós temos o direito ao arrependimento dado por Jesus até o último dia de nossa vida. Por isso é importante. Jamais julgue alguém até o último dia. E para sempre, porque até o último dia aquela pessoa pode não ver aquele que a gente vai ver lá na frente o ladrão na cruz, no último dia, né? E assim é, né? Ou como dirás o teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho. Eis uma trave no teu olho. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho. Então verás claramente para tirar o arqueiro do teu olho. Irmãos, primeiro vê o teu pecado. Se examine, vai na frente do espelho igual eu faço. Vai na frente do espelho, mas quem sou eu, né? O maior dos pecadores. Vai na frente do espelho. Vai na frente do teu espelho e fala: o que eu estou errando? O que eu posso melhorar para entrar no reino de Deus? O que eu posso melhorar para tratar os irmãos melhor? Né? Não se considere um santo nunca. Se considere um pecador arrependido. A gente vai ver Paulo, Tiago, Pedro. Nenhum deles se consideravam um grande apóstolo, mas sim um pecador arrependido. Não. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos a vossa pérola. Não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se não despedace. Hoje, infelizmente, até nessas mídias sociais, Quai, TikTok, muitos irmãos atacando o outro. E não tenho nada contra, tá entendendo? Mas quando você utiliza uma rede social, né, para atacar irmãos, para falar, primeira coisa que você tem que entender, ali não tá só os irmãos, né, da os irmãos da igreja, os irmãos de outros, e os irmãos que já têm um conhecimento, né? Mas tá pessoas que não são da igreja. E aquelas pessoas, vendo aquelas pérolas ser lançadas ali, o que elas vão falar? Olha como é que tá a igreja. Eu não vou para a igreja.
É por isso que, por exemplo, em algumas igrejas tem reunião entre os próprios irmãos para resolver os problemas ali. Ou então converse com o irmão da tua igreja para falar, não estou concordando, não estou gostando. Seja sincero, tá? Imagina com amor, com carinho, né? Não julgando, mas para resolver a situação, pacificar. E não de maneira aberta, que todo mundo possa ver, prejudicando a propagação do evangelho, porque isso daí prejudica a propagação do evangelho. Porque para aquele povo que não tem entendimento, eles vão falar, pô, aquela igreja lá, olha como é que tá aquele irmão lá falando da igreja, falando que tá assim, que tá daquele jeito, então eu não vou para lá. Tá entendendo? E esse é um dos grandes erros que eu vejo hoje, muitas das vezes, né? Com todo respeito e, claro, sabendo que eu não sou nada, né? Perseverança na oração. Pedi, dai-se-vos-á. Buscar, encontrareis. Bater, abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que pedindo lhe o pão, seu filho lhe dará uma pedra? Ou seja, você tem um filho lá, o filho te pede um pão, um pão, e você vai dar uma coisa ruim a ele. Não, você vai dar uma coisa boa, né? Pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. Se vós, pois, sendo maus, sabeis de dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estais nos céus dará bens aos que pedirem. Portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazeis também vos, porque essa é a lei e os profetas. Né? Os dois únicos caminhos. Irmãos, eu vou até aqui que minha garganta está meio ruim. Entrar pela porta estreita, porque é larga. Porque a larga é a porta, espaçosa é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. O evangelho, né? A porta para o céu é estreita. Mas por que ela é estreita? Como é que eu vou explicar? É aquilo que eu expliquei lá no início, lembra? Tipo, para você chegar a ter sucesso fazendo as coisas certas nesse mundo, você demora muito tempo. Porém, para você conseguir as coisas de maneira... Se você chegar ao sucesso de maneira rápida, de maneira desonesta, é mais fácil. Mas também o caminho é mais largo para você se dar mal, né? Então é basicamente isso. Você vai ter um caminho mais complicado para o céu, justamente para o sucesso, quando você é honesto, justamente porque esse mundo já é do maligno, né? Então você vai sofrer, você vai penar, mas de maneira honesta você vai entrar pela porta mais estreita, pelo caminho mais estreito e mais difícil, né? Então vai por esse caminho para entrar para o céu também, porque estreita é a porta, apertado é o caminho, e levar a vida, e poucos há que se encontram. Irmãos, vale muito a pena você ser honesto, né? Você ser, mesmo você, por exemplo, que no nosso país, que infelizmente a gente sabemos que, como no mundo todo, tem muita gente desonesta, né? Muita gente que infelizmente escolhe o caminho errado, o caminho mais fácil para alcançar o sucesso, mas acaba entrando pela porta larga, né? Então, irmãos, eu vou parar por aqui, porque minha garganta tá bravo mesmo. Mas se Deus possa abençoar, aí depois a gente vai falar sobre pelo fruto se conhece a árvore, né? Claro, não falando mal de ninguém, não falando mal de nenhuma denominação, ou de pastor, ou de qualquer pessoa, porque é como eu disse lá em cima, né? A gente não pode julgar ninguém, porque pessoas que estão, por exemplo, fazendo coisa ruim, elas podem, como lá na cruz, né? Elas podem se arrepender. A gente deve orar pelo arrependimento, pela mudança de comportamento, e não pela destruição, né? E não pelo mal. Por isso que eu abençoo a todos, mesmo aqueles que estão fazendo coisa errada, e que até o último dia que Deus possa salvar essas pessoas. E aqui na humildade, né, a gente continua a nossa leitura bíblica depois. Deus possa abençoar em nome de Jesus. Amém.